toda honra, toda glória seja dada a Ele somente, o único Deus poderoso, o único Deus digno de honra, de louvor, de adoração. Que todo joelho se dobre diante dele, reconheça a sua soberania, reconheça a sua autoridade sobre toda a terra, sobre todo o universo. Amém? Hoje eu queria falar sobre um tema muito importante, muito necessário para a vida da igreja, né? Você que gosta de compartilhar um tema na sua célula, você pode escrever aí assim: o sacrifício da salvação. O sacrifício da salvação. Sabemos, né, que Jesus morreu lá na cruz, foi o nosso sacrifício, foi o sacrifício vivo, o sacrifício único para a nossa salvação. Mas não vamos falar desse sacrifício. Esse foi o primeiro passo para que a igreja alcance aquele objetivo principal, morar no céu. Amém? Queria falar de muitos ditos que tem por aí, dizeres. Ditos são dizeres, dizer eu costumo dizer, são ditos hereges para cristãos, né? Cristãos não podem estar falando essas coisas, esses dizeres hereges que nós ouvimos por aí na internet, né? No YouTube, na web, muitas coisas. Mas o tema da nossa palavra, ele se encontra lá no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 12. Muito interessante isso aqui, a respeito do sacrifício da salvação. Jesus pagou o preço já pelas nossas vidas. Nós pensamos, muitos pensam que isso aí basta. Meu nome está escrito no livro da vida, não preciso mais fazer nada. O livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 12, ele diz assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vou repetir: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O sacrifício da salvação, desenvolver. Quando eu ouço essa palavra, desenvolvei a vossa salvação, eu entendo em meu espírito que é um processo para aquele grande dia, que é quando a igreja vai morar no céu. Eu entendo assim que é uma escada, vamos dizer que seria a escada do sucesso. Seria aquele treinamento, né? Quando você é contratado em uma empresa, você passa 3 meses de experiência, né? Para você aprender e ter noção da sua função que você vai exercer, né? Aqueles 3 meses de experiência. Então ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ouvimos muitos ditos por aí, muitos dizeres que para mim são dizeres hereges para cristãos. A Paula está por aí? Olha ali, eu procurei, está ali a minha amiga Paula. Gosto muito, amo muito. Seja bem-vinda, Paula. Nós andamos nos ramais da vida. Ela me chama de Elder Pulso e eu chamo ela de Paula Pulso. Está no meu WhatsApp, está escrito assim: Paula Pulso. Nós fomos para a missão, nós somos Pulso. Topa qualquer parada, a Paula. Glória a Deus. Mas muitos ditos hereges que acontecem por aí. Ouvimos pessoas dizer: ir à igreja não salva. Servir ao ministério não salva. Outros dizem assim: eu sirvo a Deus, não a homens. São dizeres que não é para cristão. E são ditos hereges, são dizeres hereges, são contextos hereges. Cristão que é cristão, que entende, conhece o seu Deus, ele entende sobre esse versículo que fala: desenvolvei
a vossa salvação com temor ou tremor. Assim como o nosso corpo físico, quando a gente não pratica nenhum exercício físico, quando a gente não faz exercício, não exercita, nós ficamos sedentários, não é verdade? O nosso corpo fica sedentário. Eu entendo que quando nós não temos atividade no reino de Deus, quando nós não praticamos a nossa salvação, não desenvolvemos a nossa salvação, não servimos na obra de Deus, eu entendo isso como um sedentarismo espiritual. Crente sedentário, espiritualmente. Dizemos muito que amamos a Jesus, né? Semana passada, o supervisor Alex trouxe uma palavra muito profunda sobre o tema era tudo pelo rei e tudo pelo reino. Tudo pelo rei e tudo pelo reino. Dizemos que amamos esse Jesus. E a palavra foi muito profunda, né? O Alex, com sua simpatia, seu carisma levou a igreja a sorrir. Mas eu pergunto, eu estava sentado ali e para mim foi uma palavra muito séria, com muita propriedade, tudo pelo reino. Não sei se a igreja entendeu, mas eu no meu coração me senti cobrado, como eu me sinto cada vez mais cobrado, a fazer cada vez mais pelo reino, assim como Paulo, em sua profunda sabedoria e humildade, disse, tudo que eu fiz, considero como esterco, lanço fora, não me importa, não me interessa o que eu fiz, prossigo para o alvo, para a soberana vocação do conhecimento da morte de Cristo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Sedentarismo espiritual. Sedentarismo espiritual. As pessoas pensam que uma vez salvo para sempre. Muitos crentes que não têm intimidade com o Senhor, eles pensam assim, o meu nome já foi escrito no livro da vida. Eu estou salvo para sempre. Eu posso dizer para a igreja, no meu espírito eu entendo que as boas obras, quando falamos das obras, de boas obras, falamos de atitudes e serviço. Quando a palavra de Deus fala das obras, a fé sem obra é morta. As obras estão falando de atitudes e serviço. As boas obras e salvação, elas caminham juntas. Não tem como desenvolver a salvação se não tivermos obras através da nossa fé, as obras que provêm da fé. Outra coisa, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, esse versículo, ele é básico para a minha vida, para o que Deus fala ao meu coração. Às vezes subimos aqui, muitos acham que às vezes as palavras que vêm do púlpito, as palavras que vêm do altar, é meio dura, né? Muitos já chegaram comigo, algumas pessoas já chegaram até mim para dizer, a palavra tem que ser ministrada com amor, né? Tem que ser devagar, tem que maneirar. É verdade, tem que maneirar, tem que ser ministrada com amor. Mas quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, eu só vejo, eu só sinto no meu espírito, só entendo Deus, eu só vejo Deus me cobrando a fazer cada vez mais, me cobrando a ser cada vez melhor, né? Nós estamos sendo treinados para habitar no céu. Assim como nós passamos aqueles 3 meses do período de experiência, para ter noção, aprender um pouquinho da função que nós vamos exercer em uma empresa, assim também, como é que nós vamos habitar no céu? Como é que nós vamos morar no céu, se eu não conheço esse Deus? Como é que eu vou habitar no céu, se eu não sei evangelizar? Como é que eu vou habitar no céu se eu não participo de nenhum ministério? Eu não sou treinado em nenhum ministério. Eu não participo da escola bíblica da igreja.
eu não aprendo com a palavra de Deus, eu não sei orar, como é que eu vou participar da vida no céu se eu não passar por esse período de experiência? Não tem como. Eu creio que lá no céu está cheio de ministérios. Alguns acreditam que lá no céu vamos todos chegar lá e ficar, todo mundo, glória, glórias, 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 aleluia, glórias, 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 aleluia, glórias, glórias. Eu não acredito que o céu é dessa forma. Eu não acredito que o céu será algo monótono, se bem que isso não é monótono, né? Eu creio que o céu, ele está preenchido de ministérios, assim como a igreja. Em muitas passagens da Bíblia podemos entender que as coisas físicas são sombras das coisas espirituais. Podemos entender isso. Então, assim como nós temos atividades na terra, no céu também teremos vários ministérios. Como é que você vai cuidar das coisas de Deus lá no céu, se você não é treinado a cuidar das coisas de Deus aqui na terra? Não tem como. Eu creio que tem um ministério de louvor lá no céu, sim, aonde tem pessoas preparadas, como diz lá em Apocalipse, ao redor do trono de Deus, aquelas legiões de seres espirituais, seres preparados para estar somente louvando, adorando, glorificando o nome de Deus, porque até mesmo a Bíblia fala que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores, Ele ama a música, assim como nós. Nós amamos a música, nós nos emocionamos quando estamos no louvor, quando estamos adorando o Senhor, nós nos emocionamos, nós nos arrepiamos, e isso é muito bom, porque as sensações, as emoções foram criadas por Deus exatamente para nós nos emocionarmos na presença dEle mesmo, né? Satanás é que pega nossas emoções, as nossas sensações, e para usar de maneira errada. Mas eu creio que lá no céu tem infinidades de ministérios, e eu quero ser treinado para que eu esteja lá no céu atuando em um desses ministérios. Eu quero que Jesus diga assim: ei, Helder, levanta aí, cara, bora ali na galáxia vizinha. Vamos lá, Helder, vamos ali no outro planeta, vamos ali na outra galáxia, Helder, vamos ali, atravessar o mar de vidro. Eu creio que o céu é um lugar de atividades maravilhosas. Primeiro, a palavra de Deus fala que lá nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que vencerem. Amém? Dê um glória a Deus aí, por gentileza. Dê uma grande salva de palmas a esse Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor, toda adoração seja a Ele. As boas obras, pessoal, elas não salvam. Muitos dizem assim: ir à igreja, servir no ministério não salva. Eu sirvo a Deus, não sirvo a homens. As boas obras, elas não salvam, mas elas são a prova, o testemunho de que eu sou salvo. As obras, as boas obras que definem-se por atitudes e serviços, as boas obras, elas são a prova de que eu sou salvo. Esse versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele anda comigo, ele é chave no meu coração, na minha vida, para o meu caminhar em Cristo. Eu vejo cada vez mais Deus somente me cobrando a ser cada vez melhor, a melhorar, a crescer no conhecimento dEle, a crescer no serviço, no amor que Deus manifestou lá na cruz. E esse capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que ele diz assim, ó: somos feituras dEle, de Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, preparado para as boas obras que Ele criou antes da fundação dos tempos, para que nós andássemos nela. A palavra de Deus fala que Deus, Ele preparou as obras, os serviços, as atividades, os ministérios, para que nós não fôssemos um povo ocioso.
Então não basta somente aceitar Jesus. Tem gente que diz que não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Quando eu boto os meus olhos, meu coração na palavra de Deus, eu só vejo Deus me cobrando cada vez mais. E é assim mesmo. Quando eu era do mundo, quando eu era mundano, quando eu não era cristão, quando eu não conhecia Cristo, o pessoal me evangelizava e dizia assim: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, a tua vida vai mudar quando tu conhecer Jesus, você só precisa aceitá-lo. Até que um dia eu aceitei Jesus, eu fui alcançado por essa graça, e poxa, o meu nome foi escrito no livro da vida, e eu pensei que era só isso. Aí depois esse pessoal começou a pegar no meu pé e dizer assim: agora você tem que congregar. E eu tive que ir para uma igreja, eu tinha que participar. E depois, quando eu estou na igreja, eu sento atrás, gostava de sentar atrás. E Deus começou a me cobrar cada vez mais: olha, tu tem que sentar na frente. Eu disse: mas que negócio é esse? Eu não tinha só que aceitar Jesus para me ser salvo? Você tem que sentar na frente, sente mais para o meio. Deus tem um propósito na tua vida. Você foi chamado para o reino de Deus, para servir no ministério, para servir. Você precisa entrar no ministério. E a cobrança cada vez mais, cobrança no bom sentido. Deus me chamando, e eu sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Deus, tu me chamaste e eu estou aqui. Então esses ditos hereges não são para cristão. Ir à igreja não salva, servir no ministério não salva, as boas obras não salvam, mas elas são a prova. Como é que eu testemunho, que eu provo para o mundo que eu sou salvo? Praticando as obras da fé, desenvolvendo a minha salvação. Amém, igreja? Então eu queria falar para você, a Bíblia, ela me mostra, ela me revela 3 tipos de obras. Isso é muito importante nós conhecermos. Nós precisamos entender que, eu falei semana passada, e muitas pessoas falam por aí, eu já vi muitos pregadores falando, nós teremos surpresas no céu. Eu falei semana passada aqui. Teremos pelo menos 3 surpresas no céu. É importante nós entendermos que precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos praticar a nossa salvação. Precisamos passar por esse período de experiência para poder morarmos no céu. Porque lá nós teremos 3 surpresas. Pelo menos 3 surpresas nós teremos lá. Primeiro, eu posso me surpreender comigo mesmo de estar lá. Você poderá se surpreender com você mesmo. Porque nós somos pecadores. Nós vemos o mundo entrando dentro da igreja. O mundo se misturando com a igreja. O mundo se misturando com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com os princípios da palavra de Deus. E muitas vezes nós pecamos, nós tropeçamos por causa desse mundanismo misturado, por causa que não sabemos, às vezes, discernir, né, se isso é bíblico, é de Deus, ou se não é, já dentro da igreja. Há muita mistura dentro do corpo de Cristo, dentro dos princípios misturados com os princípios da palavra de Deus. Então, primeira surpresa. Outra, nós somos pecadores. Pecamos todos os dias, não sei você, mas eu sou assim. Eu peco todo dia. O meu sentimento, meus pensamentos, a minha mente, ela quer viajar. E é uma luta constante, uma guerra espiritual, uma guerra dentro de mim. Todo tempo contra o pecado. Todo tempo. E tropeçamos. Então eu posso me surpreender lá comigo mesmo. Meu Deus, eu consegui chegar aqui no céu. Eu consegui. Você pode se surpreender com você. Sabia?
Segunda surpresa, você pode se surpreender de estar lá naquele grande banquete e ver o Lula sentado na cabeceira da mesa. Você pode se surpreender com aquelas pessoas que você acha que não vão para o céu, não vão estar lá. Você senta no banquete e diz: olha o Lula, como é possível ele estar aqui? Olha os ladrões que morreram do lado de Jesus, como é possível ele estar aqui? Olha o Fernandinho Beiramar, como é possível ele estar aqui? Você pode se surpreender. Aquelas pessoas que nós achamos que não estarão lá, eles poderão estar lá. Terceira surpresa, você pode se surpreender com aquelas pessoas que você acha que vai estar lá, e você vai sentar naquele banquete e vai dizer: cadê o Helder? Por que o Helder não está aqui? Ele devia estar aqui, ele era o pastor da igreja, né? Pastor Silas Malafaia era um grande pregador, ele devia estar aqui. Ele era um grande homem de Deus que ensinou multidões, arrastou multidões após ele. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Estamos em um treinamento, igreja, amém? Dê glória a Deus aí bem alto. Estamos em um grande treinamento. Ontem nós tivemos um treinamento lá no Aleixo. Palavras poderosas. Quem não foi, meu Deus, você perdeu de ser edificado. 4 ministrações poderosas. Falou muito ao meu coração. Saímos dali muito edificados com aquelas palavras. Mas a palavra de Deus, ela demonstra pelo menos 3 tipos de obras que nós precisamos conhecer. O livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. O versículo 20 e o 28, ele fala das obras da lei. As obras da lei. Estamos falando sobre desenvolver a nossa salvação. Como praticar a nossa salvação. Como está enquadrado nesse grande treinamento para nós morarmos, habitarmos no céu. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, ó: visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem apenas o conhecimento do pecado, as obras da lei. O versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Obras da lei, aquelas obras, irmão, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, aqueles sacrifícios, né, aquelas coisas pesadas que os homens praticavam no passado, que está na Bíblia, mas que é porque eles não tinham entendimento do Deus verdadeiro, do Deus vivo, e era necessário que, por enquanto, eles praticassem aquelas coisas, aqueles sacrifícios, aqueles atos, né, que não salvavam como o sacrifício de Jesus, mas eram momentâneos, até que viesse esse grande sacrifício, o sacrifício único do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As obras da lei, essas obras, elas foram para os judeus, elas estão lá na Torá, lá no Antigo Testamento, feito para o povo escolhido de Deus, os hebreus, os judeus, os hebreus da época. As obras da lei, não é dessas obras que nós temos que praticar, não são através dessas obras que nós temos que praticar a nossa salvação. Amém, igreja? Segundo, as obras da carne. A palavra de Deus, ela fala sobre as obras da carne. O livro de Efésios, o capítulo 2, o versículo 8 e o 9, ele fala dessas obras. As obras da carne são aquelas obras que eu acho que a salvação é mérito meu por causa das obras que eu pratico. A Bíblia fala disso no livro de Efésios,
capítulo 2, o versículo 8 e o 9 diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aí ele diz assim, e isto não vem de vós, é dom de Deus, dom é dado, é dádiva, é grátis, é dom de Deus. Aí ele continua no 9, não das obras, para que ninguém se glorie. Ele não está falando das obras da lei aqui agora não. Agora nós lemos que as obras da lei dos judeus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Ele que dá. Não das obras, para que ninguém se glorie. As obras da carne. A minha mãe, minha mãezinha querida que eu amo muito, preciso falar. Eu não gosto de falar dos grandes homens distantes, das pessoas distantes, que eu não conheço, que está escrito nos livros seus exemplos, mas eu gosto de falar do meu exemplo, dos que estão ao meu redor. Eu admiro muito os que estão ao meu redor. Eu pouco admiro os que estão longe, que só têm nome, que estão em evidência. Minha esposa sabe, meus filhos sabem. Pouco eu admiro. Não adianta vir falar do o escritor, o autor tal, o pastor tal. Eu admiro os que estão ao meu redor. Eu admiro o Éder com a Lorena, que eu conheço muito bem, eles trabalhando na obra no reino. Admiro o Augusto, como rala, trabalha para consolidar ali a sua área. Eu admiro o Antonildo, eu admiro o Alex, o Moisés. Esses eu admiro muito. Eu admiro muito pouco os que estão longe, que têm um nome, que eu sei que são homens de Deus, né? Mas eu gosto de falar dos que estão próximos. Minha mãezinha querida, que eu amo muito, católica, e ela, já falei muito do evangelho, a Silvia já falou, minha esposa já falou muito do evangelho para ela, e ela faz caridade, dá esmola, e ela diz, eu tenho Deus, é como se dissesse, eu estou salva, por causa das minhas obras, porque eu não roubo, eu não furto, né? Eu não falo mal do próximo, não desejo mal para o próximo, eu dou esmola, eu faço caridade, né? Eu vou à igreja. Essas são as obras da carne. São as obras do meu entendimento, quando fala da carne, as obras do meu entendimento, da minha vontade, né? O meu mérito, isso fala de que é mérito meu. Eu tenho Deus porque eu faço estas coisas ou deixo de fazer estas coisas ruins. As obras da carne. A palavra de Deus fala que nós não seremos salvos, justificados por causa dessas obras. Não seremos. Mas tem uma terceira obra. Essa que é os atos e atitudes e serviço que Deus preparou antes da fundação dos tempos para que nós praticássemos as obras da fé. O livro de Tiago, capítulo 2, vamos abrir lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2, o versículo 14 ao 22, ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Viu? Está falando de serviços, mas não serviços para eu ganhar a salvação, mas não serviços que foi estabelecido para os judeus lá no passado, mas ele está falando de serviços resultado da minha salvação, serviços que eu devo praticar para agradar o Senhor, por causa da vida eterna que Ele me deu, consequências da minha salvação. E ele diz, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? É para esses ditos hereges que diz por aí, ir à igreja não salva, servir no ministério não salva,
Eu sirvo a Deus, eu não sirvo aos homens. Que proveito terá se disser que tem fé, mas não tiver as obras? Se um irmão, ele dá um exemplo, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, minha esposa querida falou agora há pouco, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirás, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé através das obras, através do serviço. Como que a igreja de Jesus vai mostrar a sua fé? Não trabalhando para o reino, não fazendo para o reino, não sendo treinado para habitar no céu, não participando do reino de Deus. Amém, igreja? As obras da fé, ela fala de atitudes e de serviço no reino de Deus. Não tem como. Antes de eu conhecer Jesus, a minha vida era cheia de atividade. Agora que eu conheço Jesus, agora eu sou feliz, porque eu faço com prazer. Somos felizes, porque agora eu sei que tudo que eu faço é porque Deus preparou e me chamou para esse serviço. Amém, igreja? O livro de Romanos, capítulo 4, Romanos, vamos ler lá, depois de Atos, Romanos capítulo 4, e o versículo 13, ele diz assim, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A fé com obra, a fé que fez Abraão doar seu filho. A sua fé, se ele não doar seu filho, era uma fé rara, uma fé sem obras. Então a palavra de Deus, ela me fala, as obras da lei não são por essas obras que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Ela fala também das obras da carne, não são por mérito meu que eu desenvolvo a minha salvação. Mas ela fala também das obras da fé. Quem conhece o seu Deus, quem tem intimidade com esse Deus poderoso, ele vai sim querer prestar serviço para esse Deus poderoso. Quem tem intimidade com esse Deus poderoso, ele vai sim querer estar envolvido na igreja e no reino de Deus, na sua obra na terra. Amém, igreja? E eu queria falar para você, como que nós podemos praticar essa salvação? Como nós podemos desenvolver essa salvação? Em poucas palavras, eu queria dar alguns exemplos aqui. Congregando. Primeiro passo, congregar. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 10, não deixeis de congregar, como muitos fazem. Não tem como. Você precisa estar na congregação dos santos. Aonde tem irmãos, aonde tem cristãos reunidos, você precisa estar. Lá na célula, em comunhão na sua casa, almoçando junto, na igreja, participando dos eventos da igreja. É importante congregar. Outra coisa, discipular. É ordem de Deus. É ordem de Deus, discipular e ser discipulado. O discipulado, Jesus ensinou, ele foi o modelo. O discipulado é transferir a vida de Deus para as pessoas. É importante que nós tenhamos que participar desse ministério, que é o discipulado. Tem pessoas que não gostam de ser discipulado.
Eu sou um resultado do discipulado. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí bem alto, para Deus estar. Eu sou resultado de discipulado. O discipulado, ele tem efeito, ele tem resultado positivo. O discipulado é algo espiritual. Eu tenho uma profissão hoje por causa do discipulado. Eu tirei muitas coisas da minha vida por causa do discipulado. O discipulado, Mateus 28, 19 e 20, ele fala: ide e fazei discípulos não convertidos. Quando você pensa que aceitou Jesus somente, isso basta, você foi um convertido. Mas o discípulo, ele se deixa, ele tem um coração ensinável, ele se deixa discipular, e depois ele quer transferir a vida de Deus para outros. Amém? Outra coisa, meditar na palavra de Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Josué, eu gosto muito de Josué 1:8, quando ele diz: não cesses de ler este livro, medita nele dia e noite, para que te vá bem, para que sejas bem-sucedidos na tua vida. Amém, igreja? Outra coisa, orar sem cessar. Orar sem cessar. Colocar Deus nas suas coisas. Coloque Deus na sua vida, irmão. Tudo que você vai fazer, coloque Deus na frente. Orar sem cessar. Tire tempo com Ele. Tudo que você vai fazer, peça a direção de Deus. Você está orando, está falando com Deus. Orar é sem cessar. Todos os seus projetos, seus planos, seus sonhos de vida, coloque Deus na frente. Orar sem cessar. Lucas 18:1 fala isso. O exemplo que Jesus dá sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Outra coisa, buscar a santidade. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro: sede santo como eu sou santo. Ser santo, ser separado do pecado, lutar, é uma luta. Não ceda ao pecado. Não sei você, mas a minha vida é uma luta diária, dia e noite, lutando contra o pecado. Eu vou me surpreender quando eu estiver lá no céu. Meu Deus, eu consegui. Vou me surpreender comigo. Porque às vezes eu falo, temos que dizer mesmo, eu tenho certeza da minha salvação. Mas você tem certeza mesmo? Às vezes eu entro em crise com Deus: Senhor, como é que eu vou habitar no céu? Porque eu sou terrível. A menina disse: eu espero que tu não diga que tu é terrível. Eu me esqueci, Milena. Me perdoa. Mas eu digo: Senhor, às vezes eu entro em crise. O Augusto, às vezes, entra em crise, né, Augusto? Você percebe, meu Deus, porque ele não quer, queremos melhorar, queremos crescer, queremos ser santo. Nós não aceitamos que essas coisas ruins estejam em nós, em nosso coração, em nossa mente. As atitudes, os pensamentos, os sentimentos. Entra em crise. Você não entra em crise, você já sabe, tem certeza que vai habitar no céu? Eu entro em crise. Por isso eu vou me surpreender. Senhor, obrigado, Deus. Senhor, eu consegui. Como, Senhor? Meu Deus! Somos maus. Julgamos pela aparência, formamos uma imagem das pessoas por algo que falam dela. Como que eu vou habitar no céu, Senhor? Buscar a santidade, ser separado.
Outra coisa, servir na igreja local. 1 Coríntios 12, 28, então ele fala que Deus deu uns para isso, outros para aquilo, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para diáconos, outros para evangelistas, outros para administrar, outros para fazer isso, outros para fazer aquilo, e outros para isso. Outros... Meu Deus, aonde é que você está se enquadrando aí? Aonde é que você está enquadrado? Onde é que você está atuando, servindo ao Deus que deu a vida por você? Outra coisa, contribuir. Minha linda esposa falou isso da agora. Contribuir para o reino. Meu Deus, eu me ajoelho ali naquele sofá e digo, Senhor, o que eu faço, Senhor, pelos meus irmãos? As nossas ofertas de terça, de sexta, dá 40 e poucos reais, 50 e poucos reais. O que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês? O que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? A palavra de Deus fala que os nossos bens, o nosso ganho, ele só tem 2 propósitos: cuidar da família e o reino de Deus. É para isso. O nosso ganho, nossos bens, se você conhece Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, o teu dinheiro, ele é para dar o melhor para a tua família e contribuir para o reino, abençoar o reino de Deus. É para isso o nosso ganho. E as nossas ofertas, elas dão 40 e poucos reais, 50 e poucos reais. Contribuir financeiramente para o reino. Malaquias 3,10 fala: aquele que não dá o seu dízimo, ele está roubando a Deus. Como é que você vai morar no céu? Como é que eu vou morar no céu assim? Outra coisa, falar do evangelho em todo o tempo. Mateus 24,14 fala disso. Evangelizar, falar da palavra de Deus, levar a mensagem do evangelho, levar a mensagem de salvação às pessoas. O nosso sistema da visão do MDA é convidar para a célula. Estamos convidando as pessoas para a célula, para ouvir, para conhecer o evangelho, para conhecer esse Deus poderoso, esse Deus que muda, esse Deus que transforma vidas, esse Deus que transformou sua vida, esse Deus que transformou a minha vida. Meu Deus! Vamos ficando de pé? A palavra de Deus fala lá no livro de Zacarias, capítulo 7, o versículo 9. Deixa eu abrir aqui no livro de Zacarias, capítulo 7, o versículo 9 e o versículo 10, ele diz assim, ó. Capítulo 7, versículo 9 e 10. Assim falara o Senhor dos Exércitos: executai a justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão, não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Praticai a justiça de Deus. Quando falamos praticar a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus é fazer o bem. Fazer o bem, praticar o amor, aquilo que Jesus nos ensinou. Precisamos ser como Jesus. Precisamos querer ser como Jesus. Simples como Ele foi, puro como Ele foi. Se sacrificar como Ele se sacrificou, dar a nossa vida pelo reino, dar a nossa vida pelo Senhor, assim como Ele entregou a vida por nós. Praticai a justiça de Deus, praticai o amor do Senhor,